e para a gente falar nessa noite de um tema tão fantástico que é a importância, a experiência e o significado de Jesus em nossas vidas. Só que antes eu queria fazer um pequeno comercial rápido, certo? Nós temos em Campina Grande, no Carnaval, vários eventos religiosos, que tornou Campina Grande uma cidade que faz um carnaval bem diferente, em que nós, das diversas religiões, buscamos Deus, buscamos a compreensão da espiritualidade, e nós temos o nosso evento, que é o MIEP. E eu queria pedir para vocês que quem pretende se inscrever, se puder fazer logo, porque ajuda no planejamento estratégico do evento. Mas eu queria também pedir uma outra coisa. Eu queria pedir para vocês seguirem a página do MIEP no Facebook e no Instagram também, para também divulgar as informações que são passadas no seu Instagram, pelo WhatsApp para as pessoas, e se puder também convidar pessoas por telefone, parentes, seus amigos, para virem ao evento. O evento ele tem uma característica interessante, que é os minicursos, né? Porque a gente vai para muitos eventos e às vezes você só tem a palestra, mas no MIEP, além da palestra que você vai escutar, você vai fazer cursos para aprofundamento dos temas do Evangelho, com pessoas maravilhosas. Então o convite fica feito para vocês reverberarem o evento e poderem divulgar o evento. E aí, imaginar o significado para nossas vidas do Evangelho de Jesus. Sempre que a gente procura esperança no mundo em que as pessoas aparentemente se permitem se desencantar, a gente percebe que ao longo da história humana, muitos homens muito bem intencionados estudaram profundamente, desenvolveram os pensamentos filosóficos, muito bem construídos, que tentam dar significado à nossa existência, ao porquê estamos aqui, porquê sofremos, para onde vamos. Obviamente, muitos desses homens e mulheres ao longo da história humana contribuíram para a compreensão do homem em sua condição. Mas uma promessa foi feita há milênios. Talvez essa promessa, em muitos momentos do povo judeu, pareceu sem sentido. Imagine quantas vezes aquele povo escutava os profetas dizendo que um Messias viria. Mas se passaram séculos, se destruiu templos, eles foram escravizados na Babilônia, no Egito. Imagine que, certamente, eu acho que de vez em quando alguém disse assim: mas isso é uma fantasia, isso não vai acontecer. Por que a gente sofre tanto nessa expectativa? Por quê? E talvez tenha acontecido naquela manjedoura, há mais de 2000 anos atrás, o que para muita gente ainda não tem significado, mas certamente a coisa mais prodigiosa da experiência humana. Certamente a gente se encantou muito com nossas conquistas. A gente se encantou quando a gente dominou a energia nuclear, embora tenha usado ela equivocadamente a primeira vez, jogando em Hiroshima e Nagasaki. A gente se encantou quando a gente descobriu a luz elétrica, mas talvez a gente tenha se encantado profundamente quando a gente pisou na Lua. Certamente quando o homem saiu da Terra, pegou um foguete, depois de anos de planejamento, cálculos, e finalmente o homem pisou na Lua, a gente tenha sentido que esse foi o grande feito. Mas o grande feito, na verdade, foi quando Deus trouxe Jesus para pisar na Terra e deixar nas suas pegadas, no seu caminho, no seu exemplo, naquilo que Ele fez, a mais alta esperança que a gente pode ter. Nós estamos vivendo dias difíceis da história humana, não porque as notícias tendem a falar muito mais do lado negativo, dos aspectos mais tenebrosos da natureza humana, mas é porque, se a gente observar, de fato, coletivamente a gente avançou. Nós conquistamos muitas coisas, nós melhoramos o padrão das sociedades, nós estruturamos as leis nas sociedades. Ainda está longe do que a gente gostaria, mas acreditem, está bem melhor do que de como era no passado. Aqui, por exemplo, tem várias gerações de pessoas. Nessa mesma reunião aqui, tanto dos que estão nos assistindo pela internet quanto dos que estão aqui sentados, tem pessoas de diversas gerações. E esse é o nosso tempo. E é um tempo sobre o qual nós temos responsabilidade. Portanto, eu queria dizer algumas coisas sobre todos aqui. Se você diz assim, no meu tempo não era assim, eu queria dizer que você está equivocado. Porque esse tempo é nosso. Esse tempo é de quem está aqui encarnado, quem continua lutando, quem continua fazendo um mundo melhor.
Não pense que você está de um outro tempo. Esse é o tempo dessas gerações todas que estão convivendo conjuntamente. Não é o tempo de uma geração. Talvez você possa dizer assim, na minha infância ou na minha adolescência era diferente de hoje, graças a Deus, porque existe uma coisa chamada lei do progresso. Se fosse sempre do mesmo jeito, a gente estava todo dia descobrindo fogo e tentando inventar a roda. Como a gente acumula, é natural que as gerações modifiquem e avancem, é um processo natural da trajetória humana. Mas a gente não tem como negar que em momentos de profunda crise, de profundas transformações, que são características dessa época que nós estamos passando, que cada religião dá um nome, mas todas deixam bem claro que é um momento de muito cuidado, de muita delicadeza e de muita preocupação, porque não resta dúvida de que o projeto humano vai vencer. O grande problema é que muitos de nós, se ficarmos invigilantes e se nos distanciarmos do Evangelho de Jesus, certamente ficaremos muito vulneráveis. Porque a grande crise que se abate sobre a Terra não é a expectativa cataclísmica de tsunamis gigantes passando, tipo o filme 2012. Na verdade, nós estamos passando por grandes cataclismos morais. Ondas gigantes têm arrastado vidas diariamente. E é por isso que, nesse momento, a mensagem do Evangelho continua sendo a grande bandeira de esperança para os nossos corações. Que no mundo em que as fronteiras perdem contornos, em que a moral fica muito rasa, o Evangelho de Jesus, com a proposta serena, é o divisor de águas que nos mantém com um sentimento de esperança. Portanto, quando a gente pensa no dia de hoje, a gente pensa que coletivamente a gente avançou. Um dado recente de estudos feitos por grandes pesquisadores mostra, por exemplo, que no século XVI, 15% da população da Terra anualmente morria por causa de guerras e violência urbana. No século XVI. Na metade do século passado, nós, raça humana, fizemos esse número cair para 5%. 5% da população humana morria por causa de guerra e de violência urbana. No início do ano 2000, esse número caiu para 1%. 1% da população da Terra anualmente morre por causa de guerra, violência urbana e, uma coisa recente, ataque terrorista. Em 2011, por exemplo, 620 mil pessoas morreram por causa de guerra, violência urbana e ataque terrorista. 500 mil por causa da violência urbana. 117 mil por causa das guerras. Cerca de 3 mil por causa dos atentados terroristas. Mas naquele mesmo ano, quase 1 milhão de pessoas se matou. E 25 milhões de pessoas tentaram. Nesse ano, mais uma vez, as guerras do mundo inteiro, a violência urbana de todo o planeta e todos os ataques terroristas somados do mundo não matarão mais do que o suicídio. Isso significa dizer que, estatisticamente, nós corremos muito mais riscos no nosso quarto, sozinho, pensando que somos infelizes, imerecedores da paz, da felicidade, do que numa rua em Bagdá à noite, do que numa comunidade periférica de grande cidade do Brasil à noite. Nós corremos muito mais risco dentro de nossa interioridade infantilizada, ou fragilizada, ou angustiada, ou pesarosa, ou magoada, do que os riscos que o mundo oferece ainda na violência presente. Portanto, nós devemos nos perguntar por que se suportou tanta coisa na expectativa de um Messias. Que mensagem foi essa que de tão arrebatadora dividiu a história de parte do mundo entre antes e depois? Que testemunho foi tão fantástico dele que, nascendo num ambiente rústico de uma manjedoura, sem nenhum dos faustos que existe hoje nas comemorações que fazemos em torno do nome dele, como é que 1% da população que naquela época entendeu a mensagem, buscou Jesus e passou a vivenciar e respirar o seu evangelho, como 1% da população da terra, naquela época, naquela região que era cristã, conseguiu fazer tanta coisa. E por que que nós, num país de maioria absolutamente cristã, temos feito tão pouco?
O que aconteceu entre aquilo que foi dito e os tempos que se passaram? O que nós perdemos de essencial? Nós criamos teologias, nós criamos cisões, divisões, doutrinas, e perdemos algo muito simples e essencial do Evangelho, que é uma proposta de amar. Nós criamos discussões epistemológicas, filosóficas, histórias, psicológicas, para definir um sentimento que na verdade é apenas sair de si em direção ao outro, tentando provocar nele o que há de melhor. Simples. Criamos um mundo de promessa de conectividade, de proximidade, de tecnologias que nos aproximam, e hoje nunca estivemos tão longe sentados na mesma sala. Domingo à noite, muitas famílias estarão sentadas, pouco conversando, mas com muitas fotos sendo distribuídas pelas redes sociais de um evento familiar em que as pessoas não estão juntas, mas estarão distribuindo para quem está vendo nas redes sociais que elas estão. E alguém que estiver em casa infeliz, magoado, solitário, que olhar aquelas fotografias vai pensar: por que eu não vivo assim? E a gente esquece que o grande objetivo do amor é conectar pessoas. Mas às vezes a gente se pergunta assim: e como é que seria essa experiência de amor? Por que eu não sinto? Porque nós esquecemos que Jesus ele faz uma proposta muito interessante sobre essa experiência do amor. Ele deixa bem claro que a experiência do amor, ela é uma experiência que, para acontecer em direção ao outro, ela precisa de uma experiência primeira de amor. Tirando a experiência perfeita de amor, já que essa é uma experiência que não tem, digamos assim, por que dizer que não é possível amar? Por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas. Como não amar o perfeito? Como não amar o eterno? Como não amar o onipotente, onipresente e onisciente Pai que nos criou? Amar a Deus em toda a sua perfeição e que nos ama com toda a nossa imperfeição é uma experiência, digamos assim, do ponto de vista intelectual, mais fácil do que a segunda proposta, que é dois outros amores bem difíceis de conviver: ao próximo como a nós. E aí ele faz uma proposta que seria uma nova simbologia da Trindade: três amores, pelo Pai, por mim e por todos os outros. É uma outra proposta de Trindade simbólica, em que é preciso equilíbrio nesses amores. Tanto que João vai dizer assim: mente o homem que diz que ama a Deus que nunca viu e não consegue amar o seu próximo que vê. Ou seja, é impossível conectar-se ao Pai sem conectar-se aos seus outros filhos. Mas a grande questão é que a maior parte de nós ainda não consegue se conectar ao filho mais próximo que a gente conhece de Deus: nós mesmos. A nossa capacidade de se amar é muito comprometida porque nós criamos padrões de supostas felicidades que esmagam a vida de muita gente. Se você for observar, a parte frequente das listas de promessas para o ano novo é sempre de dizer que você não está legal e que você tem que melhorar. Você tem que estudar mais, você tem que ter menos barriga, tem que perder peso, né? Você vai ver que é tudo contra você, assim: você não está legal. Vamos fazer uma lista porque não foi legal. E se você observar, uma lista requentada, você vem arrastando ela ano após ano e esquece o seguinte: talvez o que eu tenha que fazer finalmente é me aceitar. Eu tenho que finalmente parar de tentar modificar e aceitar a mim como eu sou. Eu tenho que começar a entender que essa experiência de amor, ela começa comigo e ela não pode ser na base da fantasia. Uma experiência em que Jesus vem testemunhar o amor de Deus, nos propondo amar-se e amar ao próximo, e Ele consegue fazer isso sem condições. Ele não coloca condições para nos amar, Ele nos ama e pronto. Assim nós precisamos desenvolver esse amor.
Esse amor que ele não tem condições, não tem padrões, não tem parâmetros. Porque ele sabia o seguinte: quando as pessoas, entre elas, dentro delas, desenvolverem um sentimento de amor, amor real, amor sem fantasia, amor que tem dia que erra, tem dia que acerta, tem dia que trabalha feito um louco, tem dias que é preguiçoso feito um condenado, tem dia que promete e faz, tem dia que não cumpre nada, tem dia que acorda disposto, tem dia que acorda na maior dificuldade do mundo. Seres humanos normais, sem fantasias, que oscilam. Veja, a coisa mais engraçada é quando você vê hoje, entrevista com pais de hoje em dia, o que você quer para o seu filho? Eles querem uma coisa impossível. Quando você pega os pais do passado, o que você quer para o seu filho? Eu quero que ele estude e seja um homem de bem. Aí hoje você pega um pai, eu quero que meu filho seja feliz. Como? Você quer que seu filho seja feliz? Que promessa é essa? E o que é felicidade? É ele ter tudo o que quer, ele nunca ouvir não, ele nunca ser frustrado, é sempre ser o melhor em tudo. Não funciona. Essa coisa, sabe, criar uma redoma de proteção. E aí as pessoas não se amam porque elas foram programadas para a perfeição. A perfeição não existe. Porque só tem um ente perfeito no universo, que é Deus. E a experiência de um Deus que manda a manifestação material desse amor com Jesus, e que olha para nós com amor sereno, e olha que Jesus encontra com um povinho que só Jesus na causa. Ele encontra com um povinho, não só o povo que ele encontra, o povo que ele conta para trabalhar com ele. Porque se você acha que na sua igreja, no seu centro espírita tem moído, vá ler o Atos dos Apóstolos e você vai ver o que é moído. Na verdade, eu acho que a hashtag foi inventada naquela época. Porque assim, tipo, só tinha aquele povo. Jesus não tinha muita opção. E aí foi feita a hashtag aceita que dói menos naquela época. Não tinha alternativa. Era discípulo que negava, era um que era irritado, era um que era depressivo, era um que traía. Olha só, mesmo assim, amando indiscriminadamente, ele provoca dentro de nós uma mudança, que apesar de nossos defeitos, o amor dele termina imperando quando a gente permite sobre nossos corações. E a gente pensa assim, mas se ele, em toda a sua grandeza, aceitou todas as pessoas que chegavam perto dele e conseguia fazer o olhar diferente, aquilo que Paulo muito bem vai descrever quando diz assim: vede tudo, tudo, não seja alienado, não seja fantasioso, não veja um mundo cor-de-rosa, veja tudo. Conheça toda a verdade. Seja bem lúcido em relação a tudo que está acontecendo, mas retenha de tudo isso o que é bom. Sabe o que é isso? Por exemplo, vamos botar no modo prática do dia a dia. Noite de Réveillon, como noite de Natal. Se recebe todas as pessoas, inclusive a que a gente queria que tivesse na China passando o Réveillon. Não é? Então, como é que Paulo propõe assim, aí você vai receber essa pessoa que você queria que estivesse lá em Papua Nova Guiné, que é quando tem o primeiro pôr do nascer do sol de 2018. Todo ano é a mesma coisa, aquele capa, né? Aí aquela pessoa chega, aí você faz, reter o que é bom. Primeira coisa que você faz, e tem alguma coisa boa nessa criatura, Jesus? Olha a experiência. Poxa vida, Jesus lidou com pessoas que as pessoas tinham rejeição coletiva delas. Uma samaritana, um cobrador de impostos, uma quantidade de gente que ninguém queria estar perto. E ele chegava e via o que havia de bom. Mas ele via de uma forma tão grande que a pessoa que nem ela achava que tinha ficava assim: como é que você está vendo? Entende assim, o olhar de ver o que tem de bom no outro, para nesse ponto bom você fazer a luz acontecer, a um ponto que as sombras cedam e a luz impere. É uma experiência assim. Então você vai para a mesma festa com um psiquismo diferente. Eu não vou para um psiquismo de evitação,
eu não vou com um psiquismo de crítica, eu não vou olhar aquela festa como hipocrisia, eu não vou olhar as luzes como hipocrisia, eu vou olhar tudo isso como a nossa tentativa débil, mas uma tentativa de se aproximar dessa grande luz que representa o Evangelho. Então eu vou olhar para aquela pessoa que talvez vai beber na festa, talvez vai querer chamar a atenção o tempo inteiro, talvez vai querer esnobar, aqueles que vão se amostrar, que vão chegar querendo dizer que são os ricos atuais da família, sabe? Aquele povo que ele leva para casa só para lhe humilhar e dizer, olha o Natal que eu posso oferecer, vem pobre comer na minha casa. A gente passa por tudo isso, vocês sabem o que eu estou falando, que é tudo igual família, né? Começa depois os comentários no grupo do WhatsApp, tem aqueles grupos que tem os parentes, e tem outro grupo que tem os parentes que são excluídos, você cria um grupo à parte, que a pessoa nem sabe que não está lá, até que uma mensagem trocada chega, ela descobre que ela foi excluída, né? Isso é ser humano, essas pessoas que nós fazemos parte delas, que Jesus ama, que Deus ama, e que nós precisamos ver o lado bom. É um desafio, né? Mas veja, tem dia que a gente não consegue ver nem na gente. Por quê? Porque a gente cria padrões infantis de felicidade. Aí esse amor próprio, condição de receber Jesus como a esperança do amor, o amor próprio, ele tem que ser baseado não na fantasia, mas na realidade de um ser humano que se ama como é. E como diz Joana de Ângeles, desenvolve uma resignação dinâmica em que se aceita como se é, mas se modifica sem cessar, mas sem estresse, sem a cobrança exagerada. Olha a terminologia, né? Quando Jesus diz assim, eu farei de ti um vaso novo, veja a imagem disso. Fazer de nós um vaso novo, que na doutrina espírita nós vamos chamar de reforma íntima, é o seguinte: eu vou aproveitar o que existe e a partir disso farei algo. Eu não vou descartar você. Não é assim, eu vou jogar você fora, pegar um barro novo e construir uma nova criatura, porque tudo que você tem não presta. Não é isso que ele diz. Existe em você, mas a forma como você foi construída até aqui veio com alguns defeitos, algumas fissuras. Aquilo que os gregos chamavam de sinceridade, as pessoas faziam um vaso de porcelana, mas às vezes durante a fornalha rachava, aí eles colocavam uma tinta e depois pintava, e quando ia vender, as pessoas que iam comprar perguntavam, este vaso é um vaso sem cera ou com cera? Daí vem a palavra sinceridade, ou seja, não tem fissura, não tem mentira por trás. É sincero, sem cera. Não foi formado com quebras. Mas nós não somos assim, a gente é tudo com cera, e muita cera. Aí Jesus diz assim, ó, mas não pensa que está tudo perdido. Eu vou quebrar e fazer de novo. Mas eu quero que você venha como você está. A reforma íntima. A reforma íntima não é vai para outra casa que essa não presta e constrói no outro terreno. Não. Pega esta casa que existe e vai mudando os cômodos. Vai reformando isso. Pega o que se tem para fazer o mais. Aí veja que sentimento é fundamental nesse processo, nessa hora. Para esse amor acontecer, aquilo que foi a leitura que Santana fez, analisando Emmanuel, as palavras de Paulo, a gratidão. Porque o amor próprio, ele só vem com gratidão. Gratidão significa dizer, eu aceito quem eu sou e agradeço. E olho para mim em 2017, não com promessas fantasiosas para o ano que vem, mas com gratidão por todo o percurso feito até aqui. Porque a gente sabe o preço que paga para ter chegado até aqui. Cada um sabe. Todas as arguras, dificuldades, angústias, superações, perdão. Todo mundo sabe dentro o preço que se paga. Então, veja, parabéns por ter chegado até aqui. Continue.
sem cobrança exagerada. A reforma íntima, o vaso novo é partindo do que se tem para a construção do melhor. Por isso que Jonas vai dizer: resignação dinâmica. Aceito o que tem, me modifico sem cessar. Mulher, a mulher adúltera, cadê os teus acusadores? Não sei, Senhor. Aí ele, aceita como é. Eu também não te acuso. Aceitação do estágio evolutivo em que a pessoa está. Vais e não voltes a pecar, ou seja, continua teu processo de transformação moral para que se faça um vaso novo. Mas partindo do que é, se você odeia tudo em você, é difícil. Não gosto do cabelo, não gosto da altura, não gosto da cor, é difícil. Tudo é crítica. Sou burro, sou incapaz, sou imbecil, sou pobre. Tudo é um sentimento de pequenez. E aí, claro que acontece. Se você não tem amor por si, é muito difícil você experimentar isso pelos outros. E o que acontece? Vai você com todas as suas carências, encontra uma pessoa cheia de carência e casa. O que acontece? Eu quero que você me supra e você quer que eu lhe supra. O que vai acontecer? Mágoa, decepção, agressão, desespero. Porque você parte do pressuposto que você é vazio e que o outro vai lhe preencher. Você não percebeu que você tem que se bastar e que não tem cara metade. Existe uma pessoa inteira se relacionando com outra pessoa inteira. Isso. Aí você se apaixona, você gosta e tal. Quando a pessoa sai, sofre, mas você continua sendo inteiramente você. Porque esse preencher que a gente busca e que dá sentimento completo de completude, não é uma experiência que a gente tem com os outros, nem com a gente. Esse preenchimento total, sem decepção, só vem de uma experiência com Deus. Nós temos que pensar que talvez seja a hora de finalmente ter uma relação definitiva com o nosso Pai. E sobre Ele projetar todas as nossas melhores expectativas, porque não haverá frustração. Nas relações humanas, conosco mesmo e com os demais, é natural que ocorra. Portanto, seria dar um novo significado às minhas expectativas e projetar para um ano novo uma mudança de mentalidade, porque o calendário por si só não fará nenhum milagre na minha vida, porque se eu não fizer mudanças reais internas, 2018 será uma repetição de tudo que vem acontecido na minha vida até então. Quando ele vem à Terra, ele vem com a promessa de dizer: a partir de agora, o amor de Deus manifestado em carne, nessa que é a experiência material desse amor, Jesus, é a promessa de que nunca estaremos sós. De que se você for passar o seu réveillon sozinho, repense, porque cada canto da sua casa e cada espaço das suas células, cada átomo de seu pensamento vai estar embebecido do amor de Deus. A gente pode nem sentir, mas ele não deixa de manifestar. Cada pensamento de desistência vai ser redobrado com o sentimento de fazer você escutar por gritos, mesmo que ninguém te ame, mesmo que todos já tenham desistido de você e que até você acha que não vale a pena, acredite, eu, seu Pai, que lhe fiz desse jeito, amo você como você é. Ninguém pode nos dar isso que não seja Deus. Não se compare, meu filho, com teus outros irmãos. Compare-se você com você mesmo, tudo que você construiu até aqui. Não entre na fantasia de diminuir, de ser menor que os outros, por causa dos padrões que o mundo inventou. O mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está doente. Não te compra pela doença do mundo, te compra pelo amor que eu tenho. É uma promessa que faz com que Jesus diga assim:
O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mas é preciso aceitar. Porque Deus, cavalheiro como é, não impõe o amor. Amor é algo suave. Amor é uma proposta, é um convite que é preciso que você aceite. Ele não cessa em nenhum momento. Ele não está dizendo para você: eu vou te amar só se você for melhor, só se você tiver menos barriga, só se você for mais inteligente, só se você for mais tudo o que o mundo diz como sendo interessante para ser. Esquece isso. Esquece das pessoas que só querem você do lado delas se você for massa, se você for legal, se você for como elas querem, e que lhe obriga a se violentar e ser outra pessoa. Procura quem aceita você como você é, que ama você como você está, e não que está dizendo assim: mude, assim não quero. Então, prazer, foi massa, segue tua vida. Porque se o Pai perfeito me ama assim, você vem dizer que eu não presto? Aí se você acreditar, como é que vai ficar a sua autoestima? Você vai se menosprezar, vai se diminuir, vai se machucar, vai se magoar e vai pensar em desistir. Por isso, precisamos nos dar os presentes de aceitar o amor de Deus. Precisamos sentir esse amor numa experiência de aceitação de quem somos. E isso dá uma coisa fantástica, sabe assim? Porque se eu gosto de mim com todo defeito que eu tenho, é muito mais fácil gostar dos outros. Aí eu paro de criar expectativas falsas sobre minha esposa, meu esposo, meu namorado, minha namorada, meu companheiro, minha companheira, meu filho, minha mãe, meu pai, meu colega de trabalho, o povo do centro espírita, da igreja, sem expectativas fantasiosas. Todo mundo vivendo a vida como ela é. Claro que todo mundo quer ser especial. Veja, por que Harry Potter faz tanto sucesso? Um menino comum, que tem uma vida comum, até bem difícil, criado por tios que não gostam dele, com um primo chato, uma situação difícil, mas em algum momento ele passa por um portal mágico, numa estação de trem, e ele vai para um mundo em que lá ele é especial. É o sonho de todo mundo. Nem que seja na fantasia eu seja importante. Pois bem, olha só qual é a promessa do Evangelho. Para Deus, todos somos igualmente importantes. Para o mundo, não. Se eu for me olhar através dos olhares do mundo, eu vou me sentir pequeno. Se eu for me olhar através dos olhos de Deus, eu vou ver a dignidade da minha vida. Eu vou ver o papel que eu cumpro. O papel que eu cumpro, não o papel dos outros, o papel que eu cumpro nessa dinâmica. Eu vou ver dignidade na família que eu tenho. Eu vou perceber que aqueles pais difíceis são exatamente o que eu preciso. E Deus sabe exatamente quem eu sou. E mandou aqueles pais exatamente da minha necessidade. Porque tem gente que tem que ter pai do BOPE. Foi meu caso. Meu caso, tinha que ser do BOPE. Se fosse coisinha fácil, não tinha da classe média, com tudo, sabe? Não tinha dado certo. Ele sabia, isso aqui não presta, tem que ser uma coisa que antepara para ver se não perde o prumo. Aí a gente começa a olhar toda aquela coisa e pensa assim, aquela música que Milton Nascimento canta agora, com o cantor cujo nome eu esqueci agora, né? Eu sou maior do que era antes. Eu estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Ele vai dizer assim: e se eu percebesse e soubesse que todo aquele choro valia ouro, sabe, todas aquelas coisas do passado que a gente chora, que foi fundamental para a gente ser quem é, esse crescimento incrível. Portanto, façamos uma experiência sobre o poder da gratidão. Levantem-se, por favor. Levantem-se, por favor. E busquem aqui nesse auditório pessoas. E olhem nos olhos dessas pessoas que vocês conhecem, claro. E quando você encontrar essa pessoa, pode sair do seu lugar aqui
eu quero que você olhe e diga assim: muito obrigado por você existir na minha vida. É a primeira? É a primeira essa? Cuidado para não rolar um clima, é só uma... Também se rolar, aproveita e começa o ano novo já não... Né? É bom falar, é bom ouvir. Podemos fazer, pode sentar, pode fazer um acordo aqui, chegar em casa. Chega em casa hoje e liga para um monte de gente para dizer a mesma coisa. Muito obrigado por você existir na minha vida. Dá para dizer para você mesmo: muito obrigado por você ser quem você é. Eu sei, eu mesmo, todas as dores que eu passei para ser quem sou. Não importa se fulano é melhor, mais bonito, mais alto, tem mais. Chega disso, é infantil. Eu comigo. Aceitação. Sentimento de finalmente sentir esse amor e poder expressar e entender que um dia Deus materializou o amor. E esse foi a maior experiência de contato. Se um dia vier alguém de Marte, vai ser massa. Eu acho que vai ser legal, vai ser massa saber que tem gente em Marte, que tem gente em Júpiter, que tem gente em outros astros aparecendo por aqui. Sejam bem-vindos, venham na paz. Mas a coisa mais fantástica já aconteceu. Já veio para nós a mais fabulosa das experiências. Que Deus nos ilumine e nos dê a condição de aceitar o seu amor. Muita paz a todos.